Então, eu sou a professora Maria Elizabeth Coloto, do Museu Nacional, trabalho no setor de meteorítica, eu sou astrônoma, esqueci de falar, né, que eu sou astrônoma de formação, e eu comecei a trabalhar com os meteoritos. Então, é uma coisa que eu senti, assim, a magia de poder tocar um pedacinho do céu, né, que eu acho que quem vai poder receber o meteorito está aqui, ó, gente. Então, vai sentir, assim, que em astronomia sempre tudo é tão distante, né? E os meteoritos, ele vêm até nós, e a gente pode tocá-los, estudá-los, e estudar. Não vai ser hoje que a gente vai falar, se uma outra oportunidade a gente for falar sobre meteoritos, a gente fala, mas hoje eu vou me concentrar só no incêndio do Museu Nacional. Então, nós temos um website, né, que tem meteoritos.com.br, ele está renovado, se vocês entrarem, está sempre com notícias novas, e temos o Facebook das Meteoríticas, que semana que vem vai ter o encontro das meteoríticas, né? A palestra vai ser. Então, no dia 2 de setembro... Para investigar as causas do incêndio que destruiu o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O prédio... Só estou revendo, para a pessoa rever a notícia. O Museu Nacional, que completou 200 anos em junho, resistiu, mas quase todo o acervo de mais de 20 milhões de peças foi consumido pelo fogo. De pé, apenas uma casca. É o pouco que sobrou do maior museu de história natural da América Latina. Tudo virou fumaça e cinzas. Este vídeo mostra a destruição dentro do prédio. Revoltados, manifestantes quiseram se aproximar do museu e foram impedidos pela Guarda Municipal. Depois do tumulto, um abraço simbólico foi dado no museu. O incêndio começou por volta das 7h30 da noite de domingo. As chamas se alastraram rapidamente. Em menos de uma hora, a mais antiga instituição de pesquisa do Brasil foi dizimada. Bombeiros chegavam a todo instante. 20 quartéis foram mobilizados. Eles tiveram que arrombar uma das portas. Dentro, havia mais de 20 milhões de peças. Mesmo com o fogo e o calor, funcionários do museu, voluntários e até policiais militares se uniram em mutirão para salvar o possível. Toda a história do Brasil está sendo queimada. A gente está muito emocionado, assim, como se tivesse morrido alguém muito próximo da família. Tem palavras, cara. A vida da gente acabou aí. A estimativa é que o fogo destruiu cerca de 90% do raro acervo. Desespero para quem passou décadas trabalhando ali ou simplesmente visitando. Eu amo Pedro II, eu estudei a biografia de Pedro II, então é como se fosse a minha casa e estivesse pegando fogo. 10 horas depois, ainda havia fumaça e pequenos focos de fogo. O que causou o incêndio ainda é um mistério. Isso deve ser apontado pela Polícia Federal, que vai investigar o caso. O combate às chamas durou cerca de 6 horas. O fogo só foi controlado no início da madrugada desta segunda-feira. Uma possibilidade também é uma sabotagem. Agora, também sabemos que as instalações elétricas não estavam recebendo a manutenção devida. Havia muita madeira na estrutura original. A falta de estrutura dificultou a ação dos bombeiros. Os 2 hidrantes aqui mais próximos não tiveram carga e, com isso, nós tivemos que pegar água do lago. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio, responsável pelo abastecimento, afirmou que havia água nos hidrantes e que mandou caminhões-tanque. O museu é administrado desde a década de 40 pela Universidade Federal do Rio, a UFRJ. Por falta de dinheiro, não tinha um sistema de combate a incêndio eficiente. Principalmente instalação da parte de rede de proteção fixa, né? São os sprinklers, aquela água que fica reservada tecnicamente, né? Também a instalação de mangueiras e hidrantes. Essa professora tirou meteoritos do meio dos escombros. Eu consegui resgatar o que deu para resgatar ali, passando cinzas, ainda estava quente. A Defesa Civil interditou o prédio. Internamente existe um risco, sim, grande de desabamento de paredes divisórias internas. Externamente, as fachadas, nós não verificamos indício de risco iminente dessas fachadas. Era difícil aceitar que tanta história se foi em tão pouco tempo. É isso, o Brasil reduzido a pó, cinzas. Eu passei um pouquinho, né,
do que aconteceu para poder relembrar as pessoas que não estariam relembradas e também contou um pouquinho da história toda. Então, eu estava aqui, era um domingo à noite, quando a minha vizinha, a Abla aqui, né? Tem que falar o nome da minha vizinha, porque ela sempre reclama que eu não falo. Ela me avisou que o museu estava pegando fogo, eu olhei, estava acontecendo no noticiário, saí correndo para lá. Foi uma dificuldade para conseguir chegar próximo, porque a guarda fechava, aí a gente dava a volta, chegava mais na frente, eles expulsavam, aí foi uma confusão danada até que eu consegui achar algumas pessoas já reconhecendo, e fui lá atrás, e estava isso aqui, ó. Quer dizer, na hora que eu cheguei, a parte de trás estava livre, eles não deixavam a gente chegar perto. A gente queria ir lá para poder tentar pegar alguma coisa. E aí, quando eu vi, já estava o incêndio na parte de trás. Olha só. Agora não tem mais está toda aqui. E daí eu fui para frente de novo. E o que aconteceu? Estava assim, ó, pouquinha água. Se você vê assim, ó, eu falo assim, gente, era uns guichozinhos de água que era do caminhão, né, que vinha lá, pipa, aqui, jogava um pouquinho d'água, que nem adiantava nada. E eles ficaram combatendo o incêndio aqui, enquanto que o fogo se alastrou. E, para quem não conhece o museu, aqui é a frente do museu, tem 3 andares, mas o andar de baixo não está dando para ver aqui. Então, a exposição de meteoritos ficava aqui assim, né, nessa parte aqui, e o Bendegó ficava bem na frente, na entrada. Aqui, no dia seguinte, estaria, né, a primeira imagem, que mostra na televisão e em tudo, era o meteorito Bendegó, e uma outra imagem de um outro meteorito. Então, professora, seria importante, eu acho, a gente só falar rapidamente uma breve descrição, parte do nosso público não tem ainda muita familiaridade com meteoritos, o que seria o meteorito Bendegó, e depois, acho que se a senhora for falar de outro também, a gente só assim, uma bem breve. O meteorito de Bendegó é o maior meteorito brasileiro, e ele se encontrava no hall de entrada do Museu Nacional, na porta de entrada do museu. Ele é uma massa de ferro de mais de 5 toneladas, e ele foi trazido na época do Império para aqui, o Museu Nacional. Na verdade, o Museu Nacional não era aqui, porque aqui era a casa do imperador. O museu ficava no Campo de Santana, onde veio a Praça da República, e depois da República, o palácio passou a ser o Museu Nacional. Então, ele ficava bem aqui no hall de entrada, e a exposição de meteoritos ficava aqui do lado. Por ele ser de ferro, uma massa de ferro tão compacta, né, densa, ele não teria pego fogo. Eu tinha certeza que ele estaria intacto ali. No dia seguinte, na noite anterior, né, todo mundo fala, como é que eu entrei no museu, digamos? Na noite anterior, quando eu saí 2h pouca da manhã, o policial falou que ninguém entraria dentro do museu, o vigilante. E no dia seguinte, eu vi a reportagem de manhã de uma câmera já dentro do museu. Eu falei, ué, se ninguém entrou, como é que eles entraram? E aí eu cheguei no dia seguinte, cedinho, e consegui convencer o vigilante e os bombeiros de eu poder entrar para poder resgatar os meteoritos. Vou contar um pouquinho depois. Mas aqui nesse hall principal, é interessante que não só... Olha, o museu ficou totalmente destruído, como vocês viram. Mas aqui nesse hall, não só o meteorito, como aqui a madeira também não pegou fogo. E, inclusive, nós temos aqui, ó, tá vendo? Dá para ver ali um detalhezinho, eu puxei aqui, a história do meteorito Bendegó está aqui. Tá? Então, eu estou fazendo um vídeo sobre o Bendegó, vai sair em breve, e vai estar no nosso canal do YouTube. Mas vamos voltar um pouquinho ao tempo, né? Que nessas coincidências da vida, eu vou voltar um pouquinho em 2015, exatamente no dia 3 de setembro, olha, no dia 3 de setembro que eu entrei para pegar os meteoritos. Mas no dia 3 de setembro de 2015, tá, eu estava com um evento chamado Meteoritos e Vulcões, foi o último, inclusive, e várias pessoas aqui, né, convidados especiais, vocês vão também reconhecer Paulo Leme aqui, e a gente estava inaugurando a exposição de meteoritos, no dia 3 de setembro de 2015.
Aqui é o Dr. Klaus Caio, da Universidade do Havaí, que ele veio especialmente. Aqui nós, na maior comemoração, né? Então, várias pessoas da meteorítica, aqui a Amanda, uma das meteoríticas, o Paulo, o Wilton Carvalho, que é especialista no Bendegó, o André Moutinho, o Monzon, tá? O Klaus Caio, eu, e aqui é um menino, o Igor Martinez, que era um aluno de mestrado meu, e esse aqui é do Ceará. Então, aqui foi um encontro de astronomia, que a gente veio depois, aqui é o Travnik, e aqui a exposição, porque eu também quis demonstrar onde é que estavam os meteoritos, olha só. Então, essa aqui, estavam alguns meteoritos aqui, depois a gente vai ver em detalhes, e os meteoritos estavam aqui, informações sobre meteoritos, a exposição se chamava da Gênese ao Apocalipse. Aqui, 3 de setembro de 2015, 3 de setembro de 2018. Né? Então, você pode ver que é o meteorito Santa Luzia, que é o segundo maior meteorito brasileiro, pesa quase 2 toneladas. Então, aqui tinha um painel, foi todo consumido pelo fogo. Os armários, gente, quando eu entrei, cadê os armários? Aí, obviamente, os meteoritos estavam aqui, eles caíram, né, para baixo, de uma altura não muito alta, né? Então, tipo 1 metro de altura, caíram. Então, eu me concentrei, por isso que eu peguei os meteoritos rapidinho, que eu tinha só uns minutos. Então, eu vim aqui, peguei esses aqui, vim aqui, comecei a pegar esses aqui, e fui pegando o que dava. Eu ia passando a mão nesse monte de entulhozinhos assim, sentindo que podia ser meteorito ou não, porque o meteorito é um pouco mais denso, né? Mas ele lá era tudo, não dava nem para enxergar direito, né? E aqui eu catando, isso aqui é uma imagem da TV, né? Em alguma news dessa, e eu catando os meteoritos aqui assim, e aqui 3 anos antes, eu aqui na inauguração, em cima do meteorito. Então está aqui eu com um bombeiro me ajudando, e depois ele não deixou entrar mais, porque estava caindo um pedaço do teto, e corria risco de me acidentar. E ele falou, amanhã você volta, que o teto esfriou, e você vai, pega tudo. Não, tá bom. Então, nós conseguimos recuperar esses meteoritos aqui, e aqui estavam os meteoritos que estavam na exposição, certo? Então, você pode reconhecer, olha só, esse aqui é esse aqui, então dá para ver facilmente, esse, alguns meteoritos são facilmente reconhecidos. Então, esses que estavam na exposição, eles não se deterioraram tanto, alguns se quebraram, né? Aqui alguns fragmentos, mas a gente conseguiu recuperar grande parte já no dia seguinte. E o outro eu iria no dia posterior. Só que a Polícia Federal interditou, né? Então, aqui está um desenho aqui, ó, de como era, né? O fogo começou aqui, se alastrou daqui para cima, ó. Então, na verdade, foi aqui embaixo, ó, embaixo desse setor aqui, que foi no auditório, ficava aqui embaixo. O Bendegó, como eu falei, ficava aqui, bem nesse local, e a exposição ficava aqui ao lado. Tá? E a minha coleção de meteorito ficava na reserva técnica, que ficava atrás do museu, no primeiro andar. Eu tentei chegar, né, lá por trás também, né, mas não consegui, ó, porque era isso aqui, ó. Não dava para ver nada, ó. Assim, estava tudo, o teto caiu tudo, ó. Você vê, ó, caiu o telhado, caiu o terceiro andar, caiu o segundo andar, tudo em cima do primeiro. Não tinha como a gente chegar na minha sala. Então, abortamos essa ideia, né? Todos os lados que tentavam entrar, não tinha como chegar. Depois foi formada uma equipe de resgate, tá? Que foi chefiada pela professora Cláudia Rodrigues, que é professora de arqueologia, e ela era ex-diretora do museu, que ela ficou sendo diretora de 2010 até 2018, pouco tempo antes da catástrofe, né? Se quiserem, tem as lives no museu, tá? No Instagram do Museu Nacional. Tem um vídeo também, resgates, que vocês podem ver todo esse trabalho da equipe de resgate, que não vai ser o que vai falar aqui. Então, cada um tem sua história do incêndio, né? E do resgate. E eu vou contar a minha história, tá? Então, uma das coisas que eu estou aqui é mulheres no resgate, que a gente notou que a maioria de quem trabalhou no resgate foi mesmo mulheres. E a outra coisa que eu botei aqui, umas fotos das pessoas que exatamente as mesmas pessoas
funcionários do museu que, no primeiro dia, começaram a se interessar em resgatar, foram eles que entraram para a equipe do resgate. No dia seguinte, como eu falei, no dia 3, eu entrei. No dia 4, já não podia entrar, porque a Polícia Federal interditou o prédio e, com grande dificuldade, que a gente conseguiu entrar mais uma vez, outras vezes depois, né? E hoje, por coincidência, daquelas coincidências, saiu na mídia, né, toda, que o incêndio do Museu Nacional, só hoje, que foi concluído o serviço da Polícia Federal, que o incêndio não foi criminoso, certo? Que começou onde eles pensavam, no auditório, um ar-condicionado que pegou fogo. Teve início no aparelho de ar-condicionado. No dia 28 de setembro, foi o primeiro dia que eu pude entrar, só entrei, isso aqui era o laboratório, e só entrei porque estavam uns ácidos, né? Tinha uns vidros de ácido e eu estava borbulhando lá, fazendo fumaça, e eu fui neutralizar os ácidos. Tá? Então me chamaram, aí pensei, nossa, vou poder começar a entrar. Não, não pode entrar não. Fica lá. Aí, gente, eu quero pegar os meteoritos, mas não tinha como. Como eu falei, chegar na minha sala. No dia 19 de outubro, 20 dias depois, né? Mais de 20, já tinha sido conseguido o crânio da Luzia, tinha sido resgatado, e estavam dando já coletivas de imprensa sobre o crânio da Luzia, e falaram, você pode entrar lá na sala. Eu, tá, vou. Gente, cheguei lá, olha só o caminho. O caminho ainda estava cheio de entulho. Tá? A minha sala fica aqui assim, e você vê que aqui é a altura de uma daquelas portas, são altas essas portas, e você vê a quantidade de entulho. Então, eu fui lá começar a tentar, e depois começamos a tirar, eu já tinha começado a tirar antes aqui, né? Mas aqui eu tinha que instalar a câmera, tudo. Aí começamos a retirar. E aqui, ó, tá vendo? Eu estava vendo de cima que é a minha sala. Aqui, assim, ó, que está o armário, que está o Angra. E a gente teve que tirar um pouco do material que estava em cima, que ainda tinha muito material aqui em cima, ó, tá? Para poder começar a tirar. O pessoal aqui da Concrejato, eles nos ajudaram muito em tudo, sabe? Aqui eu já tinha entrado, a gente teve que entrar por cima, que se fosse tirar tudo, eu falei, não vou lá, não tem jeito. Aí tem aqui um videozinho, e a gente entrou, tirou toda a parafernália, com material para não cair nada nas minhas costas. Essa aqui é minha amiga Luciana Vitovski, ela me ajudou bastante. E aqui, ó, gente, estava na gaveta de baixo de todas, ó. Essa aqui já era a segunda. E aí resolvi tirar por cima, porque não tinha como tirar a primeira gaveta. Né? E aí foi quando achamos o Angra. Um milibili. Não era o primeiro, não foi. Esse é o Angra? Está todo cozido. Esse é o Angra. É o Angra. Achamos o Angra. Achamos o Angra. Olha aqui, Beth. Cozidinho. Ei, olha o Angra aí. Você está virando a câmera de filmagem? Virei, ué. Ué, como é que vai virar uma filmagem? Filmagem tem que estar paradinho. Então, peraí, Beth. Bom, então, a gente tirou os meteoritos que estavam ali. Já que essas filmagens aqui são inéditas, porque a TV só mostrou um pedacinho da filmagem, né? Então, olha, a gente recuperou. Está vendo que tinha 2 câmeras fotográficas aqui, ó, que ficaram mais ou menos intactas, sinal que não sofreu tanto. Agora vai para um lugar lá que a gente faz a triagem de tudo que chega, é numerado, né? Então, tudo que chegava recebia o número das caixinhas e depois a gente iria trabalhar neles, né? E o restante da sala estava todo um entulho só, né? Não tinha como chegar. Aqui, ó, essa parte aqui era um armário que tinha alguns meteoritos que eu estava estudando. Aqui eram os que eu estava estudando. Tá? E aqui estaria o outro armário de meteoritos, ó. Era essa foto que eu estava. Estaria um outro armário, mas não tinha nem como chegar. Então, o pessoal da Concrejato removeu. E aqui eu estou mostrando aqui como era e como ficou, né? Então, ó, aqui eram os armários aqui, que onde estava essa aqui, que era o gaveteiro que estava o Angra dos Reis, né? Ficou assim, ó. Os microscópios fundiram todos, né?
e isso aqui tudo desapareceu, só estava isso aqui. E aqui também está mostrando como é que era a sala, né? E aqui foi no encontro de astronomia, no ENAST, o pessoal foi lá na minha sala. Aqui é aquele armário, né, que eu mostrei que estavam os meteoritos, ó, e não dava para chegar. Ele ficou um monte, quer dizer, aqui já está dando, era um monte de vidro quebrado, ferro e meteorito no meio do entulho, né? Aqui, esse outro armário que estava aqui, ó, a gente, quando coisou, era só isso, ó, tá? E aqui era o outro, aquele que eu falei, e a coleção estava, a maior parte agora, aqui nesse gaveteiro de madeira, que desapareceu por total, né? Não tinha nada, não sobrou nada daqui. Então, aqui foi o material como a gente foi resgatando, então tudo era anotado de que sala saía, de tudo, né? Então, vocês podem ver lá nos vídeos do resgate, tudo que explica, a professora Cláudia, ela explica tudinho como é que foi feito. Aqui já quase no final, meu, né? Já estava praticamente tudo limpo, eu já nos finalmente lá, já só peneirando o material remanescente, né? E, por incrível que pareça, olha só, a pessoa fala, a que temperatura chegou? Eu falo, gente, tinha horas que a gente achava pedaço de papel inteiro, olha só. Tá, ele estava rasgado, mas estava inteiro. Não sei, está escrito tudinho aqui, né? Um dos meteoritos, assim, olha só, que isso aqui parecia um monte de ferro contorcido, eu limpei e falei, nossa, eu acho que isso é um meteorito. E fui e comparei com uma imagem 3D que a gente tinha, botei no computador, fiquei comparando, vendo os detalhes, falei, não, só pode ser assim, eu acho que é um meteorito, sim. Falta só um exame final para poder ter certeza. E esse aqui foi um dos últimos que eu encontrei, assim, quer dizer, não que eu achei que tinha perdido, porque eu acabei de tirar todo o armário e não estava. Eu falei, nossa, será que foi embora? Porque o pessoal levava a carga, né, que a gente tinha descartado. Mas será que tinha ido no meio? Porque era um monte de entulho, né? Era um pedaço de ferro a mais. E fui achar numa daquelas gavetas, quando eu fui rever o material que estava na triagem, eu achei esse meteorito, eu dei pulos de alegria, fiz até dancinha quando achei, enquanto que o Angra, o pessoal, nossa, você não teve emoção nenhuma de achar o Angra? Eu não sei. E na exposição, o último foi esse, que esse, sim, quase foi para o entulho. Tá vendo esse monte de entulho que está aqui, ó? Eu revirei ele quase todo para poder achar esse meteorito aqui, que já tinham limpado a sala, né? E eu não tinha. Esse é o Vicência, que é um meteorito raro, uma queda, e ele quase que foi para o lixo, porque ele é leve, ele não é denso, né? Então, outras pessoas acabaram de limpar a sala lá, e quando eu vi, nossa, falta Vicência. Fui lá e catei tudo, que não tinha ido para o lixo ainda, e achei. Aqui eu vou mostrar só o material, como saiu já da peneira, né? Esse aqui já é quase no final. Então, aqui assim, tinha de tudo misturado, mas a gente não consegue ver nada. Então, eu resolvi lavar, mesmo porque as pessoas, não pode lavar, tem que ficar indo com pincel. Não, mas isso aí pegou chuva para caramba, por que eu não posso lavar? Então, eu peguei, lavei, e olha só, depois de lavado, era facinho de reconhecer o que poderia ser meteorito, vidro, todo tipo de entulho. Depois começamos a fase da restauração, né? Então, aqui um dos meteoritos, o Carlton, um dos meteoritos mais lindos que eu conheço, e aqui ele tem uma carepa aqui, que ficou, né, do queimado, e a gente removeu, atacou de novo com ácido, e a estrutura ficou linda nele, porque ele não sofreu calor suficiente para destruir essa estrutura, que ela é afetada pelo calor, quando é extremo. Outros meteoritos, um dos motivos que eu confundi o Vicência era com esse aqui, ó, o formato era um pouco parecido. Quando eu lixei, falei, caramba, não é o Vicência. E aí eu fui correndo procurar o Vicência, foi muito engraçado. E esse aqui é o Imilac, que é um palazito, do tipo desses meteoritos que vai ser sorteado aqui. Aqui é uma das, já no meio, já eu trabalhando lá, né? Por isso que eu falei assim, cada um tem sua história do resgate. Então, eu
olhava tudo, ó, isso aí era papel, ainda tinha, mas o que eu vou pegar? Não tem nada, já jogava fora. E foi assim, vendo o que jogava fora e o que a gente salvava do material, né? Então, passando aqui. Aqui tem um meteorito, né? Continuando a restauração, o Santa Vitória do Palmar, do qual a gente perdeu esse pedacinho, ele estava na exposição, gente. Esse pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Eu acho assim, só isso que a gente perdeu e alguns pedacinhos de um palazito também. Então, eu acho que assim, foi um sucesso os que estavam na exposição. Depois a gente acondicionou num armário de ferro, a gente forrou tudo com tecido de papel, né, absorvente, para poder absorver qualquer umidade, e deixamos ele um tempo assim, até cada um ser preparado, quer dizer, nem todos. Alguns meteoritos, eu falei assim, meteoritos in vitro, porque o vidro que estava em cima nas caixas de madeira eram com vidro em cima, ou os vidros dos armários se fundiu, envolveu alguns meteoritos. A gente estava removendo, quando eu resolvi parar de remover, que eu achei que era mais interessante alguns ficarem no vidro, né, do que no retirar. Aqui está dando para ver o lastro de um deles, aqui, ó, mas não dá para ver o número. Então, todos os meteoritos, né, todo material de qualquer coleção, ele recebe um lastro que está o número do tombamento deles. Mas ficou impossível reconhecer muitos deles. Até hoje a gente não reconheceu todos, porque é muito difícil, porque muitos se quebraram, então o peso não bate com o peso original, o formato também não bate, e eles têm tudo a mesma cara agora, olha só, é assim, igual no escuro todos os gatos são pardos, né? É mais ou menos assim. Então, o que a gente recuperou? 100% dos acima de 1 quilograma, cerca de 80% dos acima entre 100 gramas e 1 quilo, 50% entre 50 e 20% e tipo uns 2% dos pequenininhos, né? Quer dizer, isso é uma estimativa que foi mais ou menos isso daí, não está em números exatos, mas é mais ou menos isso que a gente conseguiu, tá? Depois, nós continuamos na restauração e fazendo exposição. Ia ter uma exposição logo um mês depois do incêndio, que ia ser no planetário, mas não sei por que não conseguiu ter a exposição mesmo com o material selecionado. Então, nós retiramos o meteorito Santa Luzia, foi o último a sair do prédio aqui, porque ele pesa quase 2 toneladas, teve que ter um caminhão Munk para poder tirar, e só jogou do lado de fora, porque era o caminhão do museu. Depois, teve uma exposição, que foi a primeira exposição do resgate, né, Arqueologia do Resgate, que foi no Banco do Brasil, e nós restauramos, né, o meteorito. Tive que usar a esmerilhadeira e tudo para poder limpar essa ferrugem toda, porque ele ficou ao tempo, né? Tá vendo? Tem até poça d'água. E ele foi totalmente restaurado, foi para a exposição. Quando acabou a exposição, voltou para o museu e depois foi para outra exposição, onde está hoje. Quando eu acabei minha sala, eu comecei a ajudar em outras salas, assim, no resgate. Era muito serviço a ser feito, olha só, todo o material, era tudo. Então, isso demorou muito tempo e ainda não acabou ainda. Hoje em dia já está no finalmente, deveria ter acabado em abril, só que com a pandemia parou, né? E durante o tempo apareceu um mascote por lá, que é esse tal de Fumaça, né? Então, Fumaça apareceu por lá e ficava por lá, é um cão muito feio mesmo, assim. Mas ele é tão fofo. E hoje em dia ele está comigo. Depois eu mostro. Aqui teve o aniversário do museu, um ano depois, né? Quer dizer, quase um ano depois, porque o museu também, olha só nessas coincidências, exatamente no ano que ele fazia 200 anos, foi o ano que teve o incêndio. E aqui foi no aniversário de 201 anos do museu. Nós temos a campanha, né? O Museu Nacional Vive. Nós temos no Facebook das meteoríticas, é só colocar lá meteoríticas que a gente consegue acessar bastante coisa, que nós estamos começando a fazer os trabalhos das meteoríticas, né? Tem no Instagram também. Vários vídeos nossos e tudo está no YouTube, é só botar setor de meteorítica,
Museu Nacional, o FRJ, e o website nosso, que é meteoritos.com.br. Meteoritos no plural, gente. E o meu e-mail é mesocoloto@gmail.com ou meteoritosmn.ufrj.br. E, assim, eu deixei mais para vocês fazerem de perguntas, uma vez que eu mostrei. Eu acho que foi ótimo, deu para ter uma boa ideia da cronologia que sucedeu desde o incêndio até a situação atual, né? Ainda não totalmente concluída por causa da pandemia. Eu fico bastante triste com aquela informação ali que menos de 2% dos pequenos, porque a gente que lida com isso, por exemplo, muita gente pensa 2 gramas, pensa que deve ter muito pouco meteorito, mas, no entanto, a gente lida em amostras de meteoritos, às vezes, com uma fração de grama. Então, eu acredito que tenha perdido material muito importante meteoritos importantíssimos, né? Os mais importantes, né? Assim, do ponto de vista, assim, tem o meteorito marciano brasileiro, mas eu ainda não perdi a esperança de encontrar. Olha só, tem material que ainda está para ser triado, porque o que acontece? A gente foi separando, será que é, será que não é? Porque isso aí ia descartando que não era mesmo. Só que a gente está precisando de equipamentos, porque, ao olho, os acondritos são muito parecidos com rochas terrestres. Então, você não tem condição de, no tato, né, sentir se é meteorito ou não. Então, tem um material lá que necessita ser avaliado melhor para ver se é meteorito mesmo. Entende? E qual seria. Né? Então, nós temos esperança desse número aumentar, mas tem que ter equipamento. E você não pode pegar e fazer lâmina e numa microsonda caríssima, equipamento caríssimo, para fazer análise de tudo que tem lá. Sim. Não tem como. E eu esqueci de botar aqui, não sei por que eu estava botando, esqueci. Era a nova exposição que está no Museu de Astronomia, que ela foi refeita a exposição, exatamente, não exatamente como era, mas bem semelhante ao que estava, foi no Museu de Astronomia. Se a pessoa entrar lá na página do Museu de Astronomia, no MAST, vai poder ver a exposição de meteoritos lá. Professor, tem umas perguntas aqui. Bom, aquela hora foi citado o Angra. O Angra, a gente estava conversando, acho que foi ontem, né, antes até sobre ele, aquela questão da importância dele por ele ser um meteorito único. É isso? Sim. Então, e a gente tem umas outras perguntas aqui também, depois que já posso lhe passar também aqui, que são perguntas bem... o pessoal, no fim, assim, como eu previa, está indo mais para curiosidade sobre os meteoritos do que sobre o incêndio em si. Mas já era previsto, né? Alguma coisa sobre o tema. Eu devia ter preparado aqui alguma coisa com os meteoritos. O meteorito de Angra, ele é um meteorito raro, muito raro, porque ele deu nome a um tipo de meteorito, a uma subclassificação dos meteoritos, que são os angritos. E, até há pouco tempo atrás, ele era o único angrito até então. Tá? E ele é uma queda. Os outros angritos também que existem, praticamente todos foram achados, não caiu nenhum outro. Então, o que aumenta também a importância dele. E ele também é diferente de todos os outros angritos. É uma coisa engraçada que daqui a pouco vai ter... ele vai deixar de ser angrito, ou os outros vão deixar de ser angrito, talvez, mas não sei. Ele é diferente dos outros angritos. E ele é um meteorito, porque é uma coisa engraçada. Pode ter um meteorito que seja raríssimo e ninguém se interessa por ele. Mas ele é um meteorito que ele tem uma história. Ele caiu em 1869, na Baía de Angra dos Reis, e escravos mergulharam para recuperar, porque o doutor Travassos, que ele estava num barco de manhã cedinho, com os escravos pescando, quando viu cair na água um meteorito, não viu bólido, não viu nada, e ele pediu para que mergulhassem para procurar o que tinha caído. E era aquele meteorito. Ele deu um para o sogro,
e o outro para o Juiz de Paz. O que foi para o Juiz de Paz veio para o Museu Nacional. Então, em 1888, a gente tinha 400 e poucas gramas do meteorito, porque ele tinha 470 gramas. Diz na literatura que seria 1,5 kg, mas eu acho que foi... Eles achavam que tinha 1,5 kg, porque o museu recebeu quase meio quilo e caiu pedaços dentro d'água. Ele dizia, o doutor Travassos, que ele deu para o sogro, e o outro, que deveria ter outro, e até pelo encaixe da pedra, você notava que tinha mais pedaços faltando, estava lá na Bahia, né, de Angra, e que ele não conseguiu recuperar. Num dos meteoritos e vulcões, a gente até foi lá, mergulhou para tentar achar o meteorito, mas também foi pouco tempo, porque achar meteorito é muito difícil em deserto, imagino debaixo d'água, né? Depois de mais de 150 anos da queda. Então, esse meteorito ele é curioso. Há uns anos atrás também veio um colecionador de meteoritos e comerciante e roubou o meteorito no Museu Nacional. Aí foi um caso que chamou a atenção da mídia e tudo, né? E eu consegui recuperar esse meteorito antes que embarcasse para o exterior. Então, foi a primeira vez, meus primeiros minutos de fama, sabe? Então, depois, esse meteorito ficou trancado. Ele estava trancado exatamente lá, porque a gente ainda não podia nem fazer nada com o meteorito, praticamente, que ele ainda estava sendo... nós estávamos com um fiel depositário dele e de alguns outros meteoritos que a Polícia Federal apreendeu. Então, bom, é esse o Angra. Agora, sobre a história do Angra, você vai ter que... eu tenho alguns artigos sobre o Angra no meu site, lá no Meteoritos, tem uma parte lá que dá para fazer download, aí a pessoa pode ver mais informações sobre toda a história do Angra. Só o Angra já dá uma história inteira. Sim. A Paola pergunta para nós se todos os meteoritos expostos no museu foram encontrados no Brasil. Não. Tem muitos meteoritos estrangeiros, e muitos é porque houve e há ainda permuta, certo? Então, os meteoritos têm que estar em tudo quanto é lugar do mundo, em vários museus. Tem que ter um museu que é de depósito, um pedaço do meteorito tem que ficar naquele museu e é guardado. E o resto do meteorito ele é cortado e dividido entre museus do mundo todo. Para se acontecer algo igual aconteceu com o Museu Nacional, tem o repositório dele em outro lugar, né? Uhum. Então, nós temos também de outros meteoritos estrangeiros, porque vai um, volta um. O Diogo Custódio pergunta quando e onde o Bendegó foi encontrado e como ele foi transportado. Então, vai sair no vídeo que eu estou te falando, mas esses dias saiu, olha só, a Bienal de São Paulo lançou um livro, né? Faz escuro que eu conto, esqueci o nome, que tem a história todinha do Bendegó que eu contei e dá para baixar na internet. Mas eu vou dar, assim, resumidamente. Uma palhinha. Uma palhinha. Ele foi descoberto em 1784, o Brasil ainda era colônia de Portugal. E daí pensavam que era uma mina de prata, ou algo assim, né? Corria uma lenda lá do Tesouro do Muribeca. E parece, né? Porque quando você lixa assim, é prateado, e não sabiam, tem parte que parecia ser meio dourada. Então, como o Brasil era colônia, tudo que era de valor deveria ir para a metrópole em Portugal. Aí botaram num carro de boi, conseguiram erguer o meteorito, botar num carro de boi, já foi uma dificuldade enorme. Aí foram descendo para o riacho, que ia andar pelo leito do rio, até um rio maior, e ia de lá até Sergipe, né, a desembocadura do rio Vaza Barris, e de lá para Salvador. Mas já quando foi descer já para o riacho, faltou freio lá, queimou, né? Na verdade, queimou as rodas, né? O atrito, e o meteorito com a carreta, né? Atropelou os bois e foi parar dentro do riacho.
ficou lá por uns 100 anos, mais de 100 anos, na verdade. E quando ele foi descoberto, a ciência não sabia que o meteorito era extraterrestre. Só veio saber pouco depois, 10 anos depois, que começou-se a se ter ideia que poderia ser extraterrestre. Bom, então, anos depois, mais de 100 anos depois, Dom Pedro, na Academia de Ciências de Paris, tomou conhecimento do que o meteorito estava lá, embora já o DERB, do Museu Nacional, quisesse trazer o meteorito para o Museu Nacional. Então, ele se prontificou de que, assim que chegasse no Brasil, ia trazer o meteorito para o Rio. E aí ele assim fez. Ele chamou o José Carlos de Carvalho, que foi o chefe da equipe, e, com a ajuda da Sociedade de Geografia, conseguiu recursos para poder trazer o meteorito de lá. Ele foi lá e foi uma viagem longa, assim, a marcha demorou 100 e tantos dias para andar uns 100 quilômetros, e era assim, menos de 1 quilômetro por dia. O meteorito teve que fazer uma carreta especial, então toda essa história vai estar no filme que eu estou fazendo, que ainda não está pronto, né? Então, tem várias fotos, porque da época, né, foi fotografado, foi feito um relatório, mas dá para buscar e baixar também no Museu Nacional essa história. Perfeito. E daí ele foi para o Museu Nacional, foi cortado no Arsenal de Marinha e ficou menos de um ano lá, quando houve a República, e depois ele veio para a Quinta da Boa Vista, ali, que era a casa de Dom Pedro, como eu falei antes. Muito bom. O Gustavo Pinheiro, ele fez uma pergunta, na verdade, eu acho que já foi meio que respondida na live, mas a gente pode responder de maneira bem rápida. Boa noite, professora. Foram citados os nomes de alguns meteoritos. Quais são os meteoritos mais importantes e quais foram resgatados, no caso? Eu acho que seriam esses que já foram citados, provavelmente, ou teria algum que você gostaria de complementar? O governador Valadares não foi resgatado, que é um meteorito marciano brasileiro, o único meteorito marciano brasileiro. A gente tinha um pedacinho pequenininho, uns 2 gramas, e não conseguimos resgatar ainda. Ainda tenho esperança, como falei. Alguns, o Eisenstein também eu perdi, porque não tem que... O Eisenstein foi o meteorito mais antigo preservado do Ocidente. Caiu antes de que o meteorito fosse aceito pela ciência. E de 1554, acho. Então, por aí, 1500 alguma. Esqueci a data exata. Achou o Leigle, que era um importante. Vários meteoritos importantes nós encontramos. Foram localizados. Foram localizados. O pessoal está fazendo muita pergunta específica de meteoritos, que eu acho que no fim daria até uma outra live, porque são perguntas assim bastante... O Marcelo Apolo pediu para mostrar um meteorito ao vivo, se possível, que dê para ver a crosta de fusão. Teria alguma mão por aí ou não? Deixa eu ver. Vocês acham que eu fabrico meteorito, né? Ah, sim, peraí, eu sei onde está. Esse aqui já está sem... Opa, esse aqui já está sem crosta de fusão. Ó. Deixa eu botar em tela cheia aqui para o pessoal enxergar. Esse aqui, ó, é um Campos Sales. Aqui está cortado, tá, gente? Ó. Então, ele tem umas pintinhas, eu não sei se... Peraí. Caramba, olha aqui a câmera. A câmera é aqui. Aqui. É que eu queria ver se dá para ver umas pintinhas metálicas. Ó, peraí. Às vezes dá para ver um brilhozinho um pouquinho metálico. Ó. Quando você corta, ele é meio sardento, por assim dizer. Ó. Ele parece que em volta, ele parece um pedaço de concreto, e em volta ele começa a oxidar, porque está aqui na Terra, né? E então, quando você lixa, tem as pintinhas metálicas, que já estão, quase não dá para ver mais. E aqui fora, gente, olha aqui, está a crosta de fusão, ó, tá vendo?
A crosta de fusão ela é bem fininha, ó. Quando a gente corta, nem dá para ver, ó. Tá vendo? Então, ó, aqui a crosta e a parte cortada, que não dá para ver. Tá? Aqui, vai quebrando, você vai vendo que por dentro ele é claro, ele não é uma pedra preta, né? Aí depois, ele vai ficando no tempo, calma, vou mostrar aqui, ele vai ficando no tempo e ele vai se oxidando, vai se intemperizando, e aí a crosta já vai ficando menos definida, tá? Aí ele vai ficando menos definido. Esse aqui dá para ver melhor o metal dentro, ó. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo os metalzinhos? Tá? E aqui, ó, a crostazinha, fininha, fininha, fininha. E quando o meteorito fica muito tempo no campo, você não vê mais crosta nenhuma, ó, parece um pedregulho mesmo. Tá? Tem umzinho aqui dentro da caixinha, ó, também tá cortado, tá mais fresquinho, ó, tá vendo? Tá? Dá para ver aqui, ó. É pra cá, não, é para cá mesmo. Aí dá para ver a crosta como é que é fininha, fininha, fininha. Ele tinha pedido um meteorito, no fim ele teve uma aula de meteorito, nosso grande Marcelo. É porque essa aqui é a minha caixinha de levar em palestra. O pessoal vai ficar bravo comigo, mas é que realmente tem muita pergunta sobre meteoritos, que eu acho que até eu lhe faço o convite para um segundo momento, a gente combinar uma live sobre meteoritos. A gente tem, semana que vem, a das meteoríticas, a ideia acho que é apresentar mais o projeto, né? Mais o projeto. Mas aí a gente pode, de repente, se você tiver disponibilidade, mais adiante um pouco, a gente fazer uma para comentar sobre... eu vou fazer uma aqui do Rodrigo Guerra, que... Não, ele pode falar, ué. Ele é bem especialista também em meteoritos, Deixa para... Olha só, eu estou deixando os meteoritos para os outros. Olha, quando eu comecei, era quase que eu sozinha. Agora, hoje em dia, tem muita gente falando sobre meteoritos, estudando meteoritos. Acho que tem que deixar aí para a nova geração. E ele também coleciona meteoritos e faz a maior divulgação também. O Rodrigo está na minha lista. Eu tô de olho então, lá, ele vai falar sobre meteoritos. Mas ele faz uma pergunta sobre o incêndio. Se tem ideia de quantos dos meteoritos brasileiros, eu acho que em quantitativo, no caso, né, já descritos, estão sumidos ainda devido ao incêndio, em quantidade, no caso? Não, realmente eu não sei, porque nós não fechamos isso ainda. Nós ainda estamos em aberto, porque tem muitos meteoritos, principalmente os últimos, que a gente tinha pedaços pequenos e que nós não achamos, porque o depósito, hoje em dia ninguém quer dar muito meteorito, e tudo é tipo 20, 30 gramas que tinha. Então, eu não sei, e eu tinha ganho um projeto para ter um armário tipo, para botar os meteoritos tipo, né, que seria um armário de ferro, estaria todo fechadinho, e não recebemos o dinheiro, então, quer dizer, esses meteoritos não estariam. E, por sorte, muita sorte, alguns dos mais novos, eles estavam no Instituto de Geociências, porque nós estávamos estudando os meteoritos, assim como as lâminas. Muitas lâminas de meteoritos estavam lá, porque a Amanda, que é uma das meteoríticas, ela estava selecionando para fazer a tese dela. E tinha uma outra menina também que está fazendo estudo com meteoritos, também pediu alguns meteoritos, ele estava separando algum meteorito, tipo um carbonáceo, como o Murchison, ele foi salvo por ele estar lá no Instituto de Geociências, e não está no museu. E assim, outros, os mais novos, ainda nem tinha sido dada entrada no museu ainda, alguns pedaços. Estava lá o depósito e outros pedaços estavam para análise lá no museu, no Instituto de Geociências. Perfeito. Eu vou trazer uma pessoa para lhe dar uma mensagem aqui, que eu acho que você vai gostar. Paulo! Boa noite, Beth, querida.
Tudo bom? Excelente live, como sempre. Você é uma comunicadora ímpar, minha querida. Ah, nada que se compare contigo. Ah, Um dia eu imagina. chego lá. Querida, deixa eu te falar. Eu conheço o Museu Nacional desde a década de 1960. Quando eu estava assistindo à TV no 2018, eu assisti ao vivo o incêndio do museu. Não precisa dizer que eu fiquei com o coração apertadíssimo, fui às lágrimas, realmente. Enquanto durava, eu não pude desgrudar os olhos da TV. Minha última visita foi para participar do evento de meteoritos e vulcões, em 2015, que você citou agora há pouco, né? Mas em minha visita anterior, em 2014, eu fiquei com o coração apertado também ao constatar o estado de abandono do edifício. E eu tenho duas perguntas para você que não querem calar. A primeira delas é: desde quando você se deu conta do descaso das autoridades pela manutenção do museu? Para falar a verdade, desde sempre, né? Mas eu não era diretor, olha só. Claro. Eu nunca fui, não tenho capacidade administrativa nem nada para ser da direção. E esse novo diretor, por incrível que pareça, ele estava conseguindo dinheiro e tudo para poder renovar, reformar o museu, fazer várias melhoras no museu, e, infelizmente, houve a catástrofe antes dele ter começado a fazer o que ele estava propondo e do qual o dinheiro já estava sendo conseguido. Mas conseguindo realmente, não só na promessa. Certo. E na sua avaliação, quais as providências que poderiam ter sido tomadas para ter reduzido drasticamente os danos do incêndio? E quais seriam as futuras aí que você acha que podem ser tomadas? Bom, qualquer lugar está sujeito a ter um incêndio começar, né? A questão primeira de tudo foi a falta d'água, porque é impossível apagar fogo sem água, né? Todo mundo fala de sprinkler e tudo, mas qual é a quantidade de água que teria num sprinkler para não ter alastrado esse fogo pelo museu inteiro? Segundo, eu não sei porque o que eu fico indignada, mas indignada que eu não consigo me segurar assim até hoje, é de que os bombeiros, vendo que não estavam conseguindo controlar o fogo, porque eu não sou bombeiro, não tenho, eu simplesmente eu teria tentado cortar o fogo com a pouca água que eu tivesse, o fogo não se alastrar, mas não ficar tentando apagar aquilo que já ficar jogando água na fogueira, né? Porque não estava. Mas eu tentaria deixar ou tentar salvar, porque quando eu cheguei lá, como eu estava falando, a parte de trás não estava com incêndio, não estava. Mais de 1 hora de luta para tentar conseguir. Quando eu fui lá atrás, eu vi que já tinha começado a pegar fogo. Nós ainda entramos no museu, eu entrei e fui retirada, mas eu ajudei a arrombar a porta lá atrás para poder entrar. E meu filho toda hora: mãe, não entra, não entra, não entra. Eu falei: quer saber uma coisa? A coleção vai estar lá. Os meteoritos vão estar lá amanhã, e aqueles armários, porque eu sabia que os armários todos de ferros aqueles estavam em cima da minha cabeça, que era um medo que eu sempre tive, daquilo desabar. Eu falava: gente, tira esses armários daqui de cima, que são muito pesados, né? E, então, eu peguei e fui ajudar a salvar uma outra coleção, que hoje em dia das escolas, da Serviço de Assistência ao Ensino. Então, que era estava com álcool, que estava bem ali do lado do museu, né? Estava do lado de fora, mas bem junto, né? Assim, a 1 metro de distância. Eu acho que a demora, aí no fim, só no fim, que já estava perigoso, que começou a deixar entrar. E nisso eu já comecei a ouvir uns estalos, já falei assim: ó, vai cair, porque vai cair tudo. E assim foi, caiu, sorte que ninguém veio a se acidentar. Tudo, por exemplo, um prédio mais moderno, assim, não um prédio,
mas o sistema moderno, anti-incêndio ali e tudo. Agora, a falta de água nos hidrantes, nossa, eu conheço pelo menos 4 hidrantes ali. Eles tentaram em 2 deles, nos outros 2 não tentaram. A parte de trás tem um hidrante que nem foram lá. Na verdade, eles nem foram na parte de trás do museu. Eu acho assim, eram os carrinhos de brinquedo, parecia assim, sabe? Os carrinhos do bombeiro. Você vê aqueles carrinhos de brinquedo tentando apagar o fogo do prédio. Não? Muito bom. Obrigado pela live, querida. Você sempre... Obrigado, Fê. Beleza. Fabrício, parabéns. Fabrício, parabéns pelo projeto. Excelente. Continue assim. Agradeço muito a sua participação. Boa noite. Muito obrigado, beijo. professor Paulo. Professor Paulo Leme, uma das nossas estrelas aqui do Bate-Papo Astronômico. Tivemos uma live maravilhosa aí na semana passada no Asteroid Day, sobre os asteroides, ameaças que vêm do espaço. Ele falou bastante de meteoritos também. Falou, não. Eu não posso estar mais feliz, né? Eu estou com 2 lendas vivas da astronomia aqui na minha frente, então... Ainda bem que vivo ainda. Muito obrigado. Sobrevivemos ao incêndio, né? Estamos sobrevivendo da Covid também. E da Covid, é verdade. Valeu, queridos. Boa noite. Tá, um abraço. Uma pessoa aqui também. Um abraço. Mas tá. Eu saí, mas não saí, não. Eu vim chamar uma pessoa aqui também. Você fica aqui, ó. O pessoal está pedindo, Beth, aqui, ó. Olha o Salerno aqui, ó. Sabe quem é esse aqui, ó? Ó, cadê? Tem até plaquinha, ó. Fumaça, ó. Olha, né, fumaça? O pessoal estava pedindo, né? O pessoal tava pedindo. Dá um close nele aí, bota ele na fumaça lá. Olha a fumaça ali, ó. Ó você aqui, ó. Fumaça aqui, ó. Aqui. Ó. Deixa eu tirar ele aqui. Ele não é feio, não, professora. Oi? Ele não é feio, ele é bonito. É? Você acha? Dizem que é uma cruza de aranha caranguejeira com o diabo da Tasmânia. Ah? Não, é bonito. Vou chamar mais uma pessoa aqui para lhe dar uma palavra aqui. Nosso grande Nelson Falsarella. Nelson! Aí, Beth. Aí, Fabrício. Tudo bom? Tudo bom, né? Oi. Não, agora não. Então, professora, mais uma aula brilhante, contagiante. Você brilha, né, nas suas aulas. Seu entusiasmo, seu amor pela meteorítica é fantástico, tá? Eu acho assim, eu tenho uma dor no coração muito grande por esse incêndio, sabe? Eu não gosto nem de falar muito dele, assim, não gosto nem de ouvir, porque dói muito, sabe? Eu acho uma perda, assim, inestimável. É um tesouro de orgulho do Brasil, sabe? Que foi naquele dia lá. Então, sabe, eu prefiro até... vamos fazer o seguinte, eu acho assim, apesar da situação, aí quando eu vi lá que você perdeu mais de 2 ou 3%, não, 1% das pedras de 2 gramas, uma coisa assim. Eu falei, deve ter um monte de pedra de 2 gramas, porque as pedras pequenas são as que a gente mais tem, né? Porque, na realidade, são pedras que são mais, que têm um custo maior, são mais difíceis de achar, então a gente consegue, no máximo, uns pedacinhos pequenos. E é aí que está o verdadeiro tesouro. E você deu a entender que isso aí não foi achado, entende? Esse material, sabe? Nossa, meu Deus. Para recuperar tudo isso, eu sei que a tendência é ir atrás e ir recuperando aos poucos. Vai demorar bastante. Mas não faz mal. A Beth, com esse entusiasmo dela, essa energia dela, eu acho que ela vai repor e reconstruir uma boa parte do que foi perdido. E nós vamos, mais uma vez, enriquecer nosso tesouro científico, né, sobre meteorítica, né? Beth, vendo você
falando aí dos meteoritos, você sabe que eu lembrei? Eu acho que você não vai lembrar, talvez, mas lá no Enast de Vitória, no ano 2000, Nossa! Eu já estava bem entrosado com meteoritos, já tinha vários fragmentos, inclusive, mas eu tive uma aula sua. E nessa aula você ensinou um monte de coisa para mim. Quer dizer, embora eu tivesse estudado de forma autodidática muitas coisas, comprando livro, né? Na época, se comprava mais livro do que acessava a internet. Não tinha internet. Não era muito frequente. Né? Não tinha. Né? Mas não tinha problema, a gente dava um jeito, né? Mas o fato é que você me ensinou um monte de coisa, sabe? Eu até hoje eu lembro de quando você veio, você explicou sobre hemagritos, sabe? E eu não conhecia hemagritos, né? Que são essas marcas aqui, quer ver? Essas marcas que parecem de dedo, né? Caiu? Ó. Dá a impressão que a gente põe dedos e afunda, né? É como se fosse uma massa de vidraceiro. Eu lembro que você explicou dessa forma. Até hoje, quando eu vou escolher um meteorito, às vezes para comprar, eu quero ver se tem os hemagritos da Beth, porque se não tiver, não tem valor. São mais bonitos, né? São ensinamentos que ficam para a vida toda, entende? Então, e a gente repassa isso quando a gente vai ensinar sobre o assunto, né? E isso é muito legal, porque o que é importante no conhecimento é justamente isso, passar para frente aquilo que a gente conhece, fazer um efeito multiplicativo do conhecimento. Ainda mais em se tratando da natureza, né, Beth? Porque a natureza é algo assim que entusiasma muito, é o sentido da vida, né? Estudar a natureza, a beleza da natureza. E ela tem tantas coisas interessantes, coisas que entusiasmam a gente, dá sentido, deixa a gente extasiado, né? Com o universo em si, né? Tá? E a meteorítica faz parte também, né? Então, eu quero até te agradecer, sabe? Aquela aula foi uma aula marcante na minha vida, embora faz 20 anos, mas marca, e é vendo as suas aulas que eu pego o seu entusiasmo e transfiro o seu entusiasmo também, viu, Beth? Você também é um entusiasmado, né? Isso. E aquele foi o Enast, né? Os Enastes foram ótimos para eu divulgar meteoritos, que foi aonde eu encontrei um apoio do pessoal da astronomia amadora, que passou a gostar muito de meteoritos. Hoje em dia, os Enastes têm tanto trabalho de meteoritos, né? Então, aquele foi o primeiro evento que eu fui convidada. Né? Então, eu fui como convidada. Porque eu fui desde o primeiro Enast, então eu levei lá alguns meteoritos, botei numa mesinha assim, né? Então, na verdade, peraí, eu não sei, foi o primeiro que eu fui convidada, depois o de Salvador foi depois. Mas, então, eu levei microscópio para lá, né, e tudo, eu sei que teve um interesse enorme, né, saiu até no jornal lá e tudo, foi muito legal. O de Vitória, assim, foi um marco, né, que eu senti que o pessoal gostou mesmo de meteoritos. E tinha o Carlos José também, que ele parou com meteoritos. Tinha outro pessoal lá. Exatamente. Eu lembro não, dele. que é médico também, né? Esse aqui, você é médico, né? Então, eu lembro que tinha um Havaiandava. Naquele dia lá, eu comprei um Havaiandava lá em Vitória. Ela não está aqui comigo, ó, eu teria separado para mostrar. Desse tamanho assim. Cheio de côndulos, tudo sobressalente, né? Porque a Havaiandava é um meteorito. E ele desmancha todo, né? Eles realçam, né, as bolinhas assim, né, no meio da rocha. Né? É muito legal esse meteorito. Caiu aqui perto de Rio Preto, viu? Havaiandava. Eu fui lá já. Ó, vem cair o meteorito daí. Você não conseguiu ainda, não? Então, eu tenho uma noção de com quem está. É a esposa de um professor
da Unesp aqui de Rio Preto, que ele já faleceu, sabe? Sim, eu soube que ele faleceu. Eu peguei o telefone deles, liguei, aí eles estavam viajando, até a pessoa estava na Itália, que alguém falava. Ah, tá. Então, ele tem uma esposa, eu não sei como é que estão agora, eu deixei de ir atrás. Tá, depois você vai atrás. Você está aí. Tem 2 filhos também. Parece que os filhos também têm, uma Baiandava e o Rio Preto, né? Parece que cada um dos filhos ficou com uma das pedras. Um da Baiandava, o outro de Rio Preto. Né? Mas aqui só localizar aí. Precisa fotografar, pelo menos. Eu tenho a foto. Foto eu tenho, porque eu fui e encontrei com ele. A foto eu tenho. Ao menos a foto. Certo. Mas parabéns, viu, Beth? Mais uma vez. Obrigada. Foi uma palestra muito legal, sabe? As tuas também são ótimas. É um assunto que, de repente, ele transborda, né, de assuntos, né? Ele multiplica, né? Porque é um conhecimento que não acaba, né? Então, se começar a falar, o leque abre... Passa dias aqui. É isso mesmo. Parabéns, viu, Beth? Parabéns, Fabrício. Esse projeto seu é maravilhoso, você está ascendendo a ciência aqui no Brasil, né? Você está focando uns tópicos muito legais, sabe? Acho que são muito interessantes. Continue assim, Fabrício, sabe? Eu acho que você vai fazer um conteúdo muito bom aí nesse trabalho. Vai ser um projeto muito, muito bom para a divulgação da ciência, principalmente astronômica, né? Tá bom? Agradeço, Nelson, pela participação aqui na live também. Quando eu fiz o convite, ele topou de primeira, disse, não, com certeza eu estarei lá para deixar minha mensagem para a Beth. E, bom, o Nelson Falsarella também tem uma história na astronomia, assim, fantástica. A gente estava conversando essa semana, inclusive, e estava me comentando da época que ele fazia o mapeamento de Marte, né, dentro do projeto, de toda... Numa época em que não tinha sondas, não tinha nada, então era na base da observação, era um ano inteiro de observação ali, desenhando, papel. Então, essa astronomia romântica, o Fabrício. Aquela astronomia verdadeira, né? Aquela de... ao pé do telescópio. Então, a gente também, mais um, como o pessoal comentou aí no chat aqui, são só feras da astronomia. Eu só estou fazendo meio de campo aqui, estou só controlando as feras que passam por aqui, nossas estrelas. Nelson, muito obrigado pela participação, por vir dar essa palavra para a Beth, e já fica também, a gente já, acho que em agosto, aí, se tudo der certo, vamos trazer algum tema aí. Eu vou deixar o assunto ainda, não vou divulgar ainda para dar um suspensezinho. Tá bom, isso mesmo. Tá bom, Nelson, muito obrigado. Tá, Beth, um grande abraço para você, tá? Um beijo, tá, também. Obrigada. Sempre brilhando. Vamos ver qualquer dia juntos de novo, em outro evento, pessoalmente. Isso, vai ser mesmo. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Então, na minha sequência aqui, o que eu tenho agora aqui, mais um convidado para dar uma palavra. Depois eu vou passar umas 2 ou 3 fotos aqui que eu tenho uma pergunta também que eu quero fazer antes, né? E aí a gente já pode até encaminhar para o sorteio. A gente está, acho, com mais ou menos umas 80 inscrições ali. E o pessoal perguntou aqui qual é o peso do meteorito. Chegou a pesar essa fatia ou não? Não. Aproximadamente, o que deve ter? Pelo tamanho dele, eu imagino. Gente, olha só, eu vou mostrar o tamanho dele. Ó. Eu não sei, não. 15 gramas, mais ou menos? Não sei. Bom, então o vencedor vai ter que pesar. Não, depois eu peso. Olha só, gente, ó, olha ele, ó. Depois vocês vão ver, ó. Deixa eu botar em tela cheia, a fatia, olha só, ó. Entendeu? O importante é uma fatia, grandinho, ó.
Agora, não é uma coisinha pequenininha, mas é que realmente eu não pesei porque minha balança de precisão não está por aqui. Não, tranquilo. Depois a gente... Bom, então vou trazer o nosso último convidado de hoje. Depois a gente encaminha para o final da nossa live. Felipe! Eu vejo mais o Felipe pela TV do que pessoalmente, mora aqui do lado. Quase isso. Felipe ia estar com a gente aqui em abril também passado, né? Ele ia estar também. Então, mais um integrante dos Rockets, né? Dos Rockets, né? Porque eu estou vendo que está vindo os Rockets. Hoje é o dia dos Rockets. Semana que vem das meteoríticas. Apenas para dar uma palavra básica, que todo mundo já sabe a história da Beth, né? Beth Zucoloto, em relação aos meteoritos, que há anos vem desempenhando um trabalho muito bom de divulgação e de identificação de meteoritos brasileiros, né? Levando conhecimento para os 4 cantos desse país, né? Desde do projeto Tem um ET no Seu Quintal, a astronomia começou a ser conhecida melhor no Brasil. E isso já nos trouxe muitos frutos e trabalhos, né? Então, eu acompanho toda essa trajetória desde o início, praticamente, desde que eu nasci. Né? E posso dizer que é muito gratificante. A cada ano que passa, a gente vê resultados, né, e muitos. E a ciência também evoluindo conosco, né? E a gente evoluindo com a ciência. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui de esperança até para o museu, nosso querido museu, que pegou fogo, infelizmente, em 2018, e que vai ser reconstruído, né? E os meteoritos vão estar presentes tão fortes quanto estavam, né? O Bendegó está lá para mostrar isso, nosso guardião. Exatamente. E para não deixar, claro, né? Não deixar uma pergunta no ar, as pessoas sempre perguntam sobre um detalhe, sobre o fogo, né? Vou deixar aqui essa pergunta para a Beth falar para o pessoal, para as pessoas aqui. Como é que foi esse fogo na coleção, na exposição? Sempre tem muita dúvida sobre isso. Tudo queimou da mesma forma? Então, Felipe, como você sabe, não queimou da mesma forma. E também foi uma coisa que você me lembrou agora aí, do Bendegó, o guardião. O Bendegó, gente, ele vai continuar lá no Museu Nacional, ele está lá, a obra de restauração do museu vai ocorrer toda em volta dele, ele vai se manter lá, cuidando do prédio, assim como ele parece que ele cuidou da área que ele estava ali, né, que nada aconteceu, e, assim, foi um desejo dele, da história dele estar ali. Você vê que foi preservado aquela parte de madeira. Eu acabei que eu não coloquei a exposição do Museu de Astronomia, eu tinha separado as fotos e acabei que eu não coloquei, do Museu de Astronomia, que está lá o totem, que estava escrita a história dele, está lá no museu, como prova de resistência mesmo da história, querendo ser mostrada, né? E os meteoritos, os que estavam na parte da frente, na coleção, eles foram bem menos afetados do que os que estavam atrás. E isso vai ser matéria da tua tese que você está fazendo e vendo, né, que o meteorito ali, por exemplo, Cape York, ele está com a estrutura bem preservada e a gente tem o mesmo meteorito que ficou lá na coleção, ele ficou, quando a gente ataca com ácido, tudo, a estrutura não está igual, ela se deteriorou. E então a gente ainda vai fazer exames microscópicos todos, que vai ser, né, uma das fases da tua tese, né? Exatamente. Do meu projeto, do nosso projeto, né? Porque acaba que é uma coisa para todos nós, né? Dessa recuperação do nosso acervo. E é exatamente até o que eu ia comentar, né? Que eu desenvolvo esse trabalho com a Beth,
né, na parte do doutorado, da recuperação desse acervo e da identificação também. A gente está querendo identificar, fazer umas análises para ver o que o fogo ocasionou nos nossos meteoritos. Quais foram as alterações estruturais, químicas, e basicamente esse é o meu trabalho de doutorado, né? E eu acho que é isso, Fabrício. Eu agradeço muito. Aí não falou sobre os rockets. Não, porque agora eu vi que veio todos os rockets. Quer dizer, é porque a gente criou as meteoríticas, e daí, poxa, então tem que, porque é muito engraçado estudar meteoritos, então todo mundo fica, por que é LabBET com ET e esse rockets? Então a gente pegou e falou assim, o LabBET é o laboratório extraterrestre, porque LabMet, a gente fica assim, fica meio complicado. Então a gente fica MATLAB, fica as palavras, então aí criamos LabBET, que faz uma dobradinha com BET, e o laboratório extraterrestre. E os meninos, porque foi engraçado que meteorítica é a ciência que estuda meteorito. Então, nós estávamos mais meninas, né? A gente vai contar isso depois, no próximo. Então, vamos criar as meteoríticas, só as meninas. Então, quando é as meteoríticas, é só as meninas no campo. Então, porque meu grande companheiro de campo é hoje em dia, o André Moutinho. Antes era o Wilton Carvalho. Então, mas, assim, as últimas quedas, eu e o Moutinho estamos sempre juntos ali, e em algum instante também, a gente foi às meteoríticas, foi na penúltima queda, né, na penúltima queda. Então, e aí, falamos, não, e os homens? Então, o Felipe estava de fora, assim, que estava meio fora. Aí, não, então vamos criar a equipe Rocket. Aí, a equipe Rocket de meteoríticas. Rock de rochas, ET de extraterrestres, continua sendo meteorítica. Exatamente. Vira um nomezinho bem legal. Então é isso. Então, semana que vem, né? Semana que vem vai ter live com as meteoríticas. Não percam, que vai estar arrasadora. Segunda-feira, dia 13, às 19 horas, as meteoríticas. E a Beth volta na live da semana que vem, então, com a gente. E vão ter que fazer uma live agora dos Rockets também, então. Exatamente. Eu fiquei também. Haja live. Então, proposta. Começar a fazer 2 por semana daqui uns dias. Felipe, muito obrigado pela participação também. A gente sabe do trabalho que vocês desempenham e vocês são praticamente uma família, né? As meteoríticas, os Rockets, a Beth. E então eu achei interessante trazer eu ia trazer a Amanda também, professora, mas semana que vem ela vai ter bastante tempo também, então aí eu disse, não vou deixar muito longa, mas também merecia estar aqui a Amanda, a Diana, mas semana que vem aqui na live também. Felipe, muito obrigado, tudo de bom. Obrigado a você, a todos. E até a próxima. Tchau. Essa foto aqui, eu tinha que ter postado ela antes, mas tudo bem, a gente agora comenta. Eu tirei ela e foi no dia 5 de julho, na véspera do evento do EPA o ano passado. Acho que devia ser mais ou menos uma 00:30, quando eu tirei essa foto. E tirei a pedido de uma pessoa que era para mandar para ti. Quem é? Não, o Paulo Marcon quem para participar do sorteio. Por que eu não vejo aqui? Peraí. Conseguiu ver a foto? Eu quero saber quem é esse cachorro. Não, o cachorro a gente não sabe. Na verdade, o cachorro foi... Isso aqui a gente estava lá na cidade de Brodowski, visitando ali visitando não, porque já era madrugada, né? Quase antes do EPA.
E o Marco Esparza fez um tour com a gente Tava eu, Marcelo Apolo e o Paulo Leme e o Marco Esparza. E aí a gente tinha ido a Batatais, num evento com o Marcos Pontes, e depois fizemos o Esparza levou a gente para fazer um tour lá, mostrar as obras do Portinari, também fomos a Dumont. E aí o Paulo, esse cachorro fez amizade com a gente, o Paulo fez amizade com ele também, e aí ele disse, não, tira uma foto que eu vou mandar para a Beth. Pois é, porque eu falei assim, porque eu já dormi com o cachorro do Paulo, eu fui na casa do Paulo, aí o cachorro dele, vai ter visita noturna. Aí o cachorro foi lá dormir comigo. Quando eu acordei, eu disse, tem um cachorro aqui. As outras fotos, aquela que eu passei no início, né, que foi uma grande honra. Essa aí, nós lá. Ter encontrado no EPA, lá no fundo, o Marcelo Apolo ali, e a coleção acho que era do Moutinho aí, né? Do Moutinho, do Moutinho. Aí tá ele, ó. Grande Moutinho, também tem espaço aqui para uma live, se quiser mostrar a coleção. Eu acredito hoje que ele seja o maior colecionador do Brasil, né? Acho que sim. E a gente vê ao fundo ali também, só pessoal lá, a Júlia, né, filha do Marcelo, também vai seguir a carreira científica. À direita ali a Nédia Oliveira, grande divulgadora científica também. E eu tenho essa foto aqui, professora. Eu queria saber o meteorito. Ele se confirmou, ele era um meteorito. Você sabia que desde que a gente pegou, olha só, a gente levou o pedaço, conseguiu o pedaço, e é um meteorito, com certeza, mas o que acontece? A microsonda pifou, e o que a gente pensava que ia ser um mês, ficou 2, ficou vários, e quando foi começar o conserto da sonda, deu um outro defeito, porque ela tinha ficado 6 meses parada no clima daqui, né? Aí deu outro defeito na placa, e quando estava consertando, já estava começar as primeiras análises, começou a quarentena. E foi assim, a pessoa estava, inclusive, consertando quando falou, tem que ir embora porque está tudo fechado aqui. Ele veio de São Paulo para trabalhar, a gente pensou, bom, e ele foi embora no mesmo dia que não deu para ficar mais. Então, agora estamos esperando para poder ver quando é que a gente vai ter o concerto. Eu lembro que era um meteorito, até eu tirei foto também com ele, mas é uma massa bem grande, O pessoal gostou do Fumaça, comentou aqui, acharam ele muito bonito, eu também acho. Você que acha o Fumaça bonito. E nas meteoríticas, então, semana que vem. Bonito é a Gaia. A Gaia é linda. A Gaia. A Gaia eu vi na outra conversa que a gente teve, eu lembro dela. Então, não, o Fumaça é tão feio, coitadinho. Mas ele está ficando mais bonito, mas não tem jeito. É engraçado, pior que o cara também tinha um cachorro parecido, era fêmea. Ele faz maquiagem, não, ele trabalha com cachorro, sabe, limpando cachorro, em boutique de cachorro. Aí eu falei, dá um jeito nesse Fumaça. Ele, não, você não tem jeito. Jeito não. Mas o Fumaça até que é a barbichinha, eu gosto dele, a coisinha, barbichinha branca. Então, eu que gostaria de agradecer, desculpa aí os imprevistos, porque eu não tenho muita experiência, até que dessa vez já foi melhor, né? Tentei também fazer não muito longa a palestra, senão a gente ia ficar aqui um tempão. Aí eu falei, bom, vou deixar mais para as perguntas. Foi legal a surpresa do pessoal, foi mesmo bastante surpresa. E gostaria de agradecer, né, mais uma vez a oportunidade. E semana que vem a gente está aí com as meteoríticas. Eu acho que o pessoal vai gostar, porque é mais aventura e tudo. Esse aqui foi triste, né? Que é do museu. E o próximo vai ser a parte alegre, a parte bacana do campo, que é o que a gente está querendo
induzir as pessoas a ir para o campo. Por exemplo, no ano passado, né, deve ter caído um meteorito, né, aí em Santa Maria, e falta pessoas no campo. A gente não pode ir para o campo procurar meteorito. Aí, de repente, se a rapaziada daí se empolgar de ir para o campo, assim, em vez de ficar caminhando, exercitando para fazer nada, vai procurar alguma coisa, de repente é legal achar, né? Então, é isso. Tá. Olha essa pergunta aqui do Newton. Eu não sei se vamos responder, né, Beth? Isso aí, Newton. Vamos deixar o mistério no ar. É um mistério. Deixa para a próxima live. Olha, vamos deixar para... Deixa eu ver aqui, ó. O Nilton, acho que até o livro que ele me deu está aqui, não está, não. Mas aqui é um mistério, ó. Se você pega um livro aqui, ó. Sabe aquele brinquedinho que vai caindo tudo? É mais ou menos assim. Tá? Mas tá joia. Agradeço muito, Beth, a tua disponibilidade. Foi sensacional, realmente. O apoio que vocês dão também para o nosso evento, quando a gente podia fazer de maneira presencial, com as estrelinhas, né, do Bendegó, aquelas, que isso aqui... isso tem um valor científico muito bom, assim, porque incentiva as crianças e o público a participar do evento, leva um pedacinho a gente sabe que é pequeno, mas é um pedacinho do espaço para... Então, realmente... Ó, já caiu outra coisa, fui pegar. Aqui, ó, o Nilton também é um colaborador, aqui um livro que ele me deu, ó, esses tempos atrás, esses dias atrás. É engraçado, que ele me deu um livro sobre crateras, que tem bastante coisa de crateras aqui, eu vi um livro dele, e no dia seguinte, no mesmo dia, eu fui convidada para fazer uma live sobre crateras. Eu falei, gente... Então, um abração para ele aí também. Tá? Mas o livro dele não estava na pilha, não, ó. Beth, muito obrigado, então, e te aguardo na semana que vem para mais um evento. Tá bom, obrigada, hein? Tá? Obrigado. Tchau.